Olá, tudo bem? Nesta edição, encerramos uma série de programas destinados a tratar do tema que, por mais vezes, foi abordado na trajetória do programa Cidade Real ao longo dos seus mais de 15 anos, ou seja, a educação. Por entendermos que é a única ferramenta capaz de promover a transformação e a evolução que precisamos, tanto no âmbito da federação, do país, do estado, do município, mas sobretudo também individual. É a única forma de buscarmos outra qualidade de vida sob todos os aspectos. Educação é absolutamente fundamental desde os seus anos iniciais até a nível de pós-graduação e doutorado. Absorver conhecimento é privilégio de poucos no nosso país, mas desejo de muitos. E é necessário que esse tema, muito abordado sobretudo em anos eleitorais, junto com saúde, segurança e mobilidade urbana, seja tratada com a devida responsabilidade e seriedade. E não tão somente nesses momentos em que sobem o palanque eleitoral e terminadas as eleições já vão para a gaveta, para o arquivo morto, e só são retomados nas eleições seguintes. Portanto, este tema é fundamental. E desta forma entendemos também que somente através de uma educação com qualidade, uma educação que tenha evidentemente o trato técnico e profissional que a matéria exige, poderemos alcançar níveis mais proveitosos e sendo protagonistas no campo da ciência e da tecnologia. O mundo tem nos mostrado essa única alternativa: educação, ciência e tecnologia. Somente assim despontaremos no cenário mundial, como outros países têm nos ensinado. Não há outra alternativa, volto a reiterar, que é a única forma de seguirmos esse caminho de maneira sólida, de maneira profícua, de maneira, sobretudo, democrática. Nesta edição, teremos esta oportunidade de tratar deste tripé que entendo estar extremamente interligado: educação, ciência e tecnologia, conversando com um especialista no assunto. Aqui, Zuri Maurer, e esta é a edição de número 814 do programa Cidade Real, neste dia 30 de outubro de 2023. Atenção! A Diximed é a sua parceira na contratação e administração de planos de saúde. Com a Diximed, você tem Unimed Serrana RJ sem burocracia e de forma muito rápida e segura. Faça seu plano com a Diximed a partir de R$ 237 mensais. Agora mesmo pelo WhatsApp que está na tela, 21 999 47 91 37, ou ligue grátis pelo número 0800 000 5123. Atenção! Com a Diximed, você se livra do reajuste alto do plano de saúde e pode ter Unimed Serrana RJ sem carências e com o melhor preço,
a partir de R$ 237 mensais. Converse conosco pelo WhatsApp que está na tela, 21 999 4791 37, ou ligue grátis 0800 000 5123. Dixmed é a sua melhor opção para planos de saúde. Muita praticidade e segurança para você e com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Evolua, cuide-se e tenha quem cuide da sua saúde sempre com você. Tenha Dixmed. Atenção! Aproveite essa oportunidade de ter Unimed Serrana RJ a partir de R$ 237 mensais, sem carências. Venha para a Dixmed e traga segurança para você e sua família. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp que vem em sua TV, 21 999 47 91 37, ou ligue grátis pelo número 0800 000 5123. As melhores ofertas de plano Unimed Serrana RJ para você e sua família sem carências. Dixmed. Venha para a Dixmed. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Imóveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Programa Cidade Real, informação com opinião. Tratando nesta edição de um tema que precisa ser cada vez mais exaltado, não tão somente nas promessas políticos eleitorais, mas sobretudo pelas administrações públicas. E para tanto, a produção do programa Cidade Real tem a honra e o privilégio de contar com a ilustre presença do professor, mestre, doutor em políticas públicas, ex-secretário municipal multipastas, ex-vereador, professor universitário, entre outras múltiplas funções que o seu currículo assim apresenta. Não obstante, trata-se de um currículo bastante extenso e invejável.
Mas nesta semana, o coração deste convidado e a mente também estão totalmente voltadas para a decisão da Copa Libertadores da América, uma vez que trata-se de um aflito e esperançoso tricolor, grande amigo, fraterno companheiro, Marcelo Verli de Lemos. Seja bem-vindo, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Olá, Zuri, prazer enorme retornar a essa casa, pela qual eu tenho tanto carinho, cumprimentar aqui o Marconinho, toda a equipe da TV Zoom, e realmente é uma semana especial, uma semana que, por mais que o tema seja educação, ciência, tecnologia, inovação, exatamente, a gente que gosta muito do futebol, né, que faz parte da nossa raiz familiar, afetiva, saber que a gente está a poucos dias da final da Libertadores Conmebol, da glória prestes eterna. à glória eterna, e com toda a emoção que isso acarreta, a gente tem parte do nosso coração e da nossa mente focado exatamente nisso no próximo sábado, a partir das 5 horas, no estádio Mário Filho, no Maracanã. Exatamente. Lá estaremos torcendo muito para que o Fluminense possa se sagrar campeão da Libertadores. Essa é a nossa expectativa, amigo. Da mesma forma, estou nessa vibe aguardando ansiosamente pelo início e término desse jogo, até para que a alma se aquiete, entendeu? É verdade. Agora, professor, e quero lhe saudar, né, pela profissão que entendo ser uma missão. Mais do que profissão, trata-se de uma missão, mas precisa ter esse reconhecimento. E você, por exemplo, já ocupou a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e hoje está na presidência do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. É a melhor alternativa que podemos buscar e oferecer para uma nação que queira evoluir no cenário mundial, ou seja, conjugando educação, mesmo que não necessariamente a nível superior, porque existem outras alternativas, ciência, tecnologia e inovação? Zuri, eu acredito piamente nisso, eu diria que essa é a missão da minha vida. Eu, desde que ingressei numa universidade, aos meus 17 anos, eu costumo dizer que faculdade, universidade, ensino superior não eram temas do cotidiano da minha família. Uma família bastante humilde, a gente sempre estudou em escola pública, tanto que eu fui fazer o ensino médio em contabilidade com a perspectiva de conseguir uma formação profissionalizante e logo em seguida começar a trabalhar. Eu não visualizava, talvez eu nem soubesse que existia esse termo, essa instituição, pelo que a minha memória me apresenta aqui. E aí, aos 17 anos, eu ingresso. A Faculdade Cândido Mendes era o curso de administração que Nova Friburgo possuía à época. E dali por diante, eu passei por um processo de transformação significativo, gigantesco, até que no último ano, além da formação acadêmica, eu ainda presidi o diretório acadêmico da faculdade. Então, não somente a formação em sala de aula, mas as experiências que a universidade oferece, elas me moldaram, me modelaram, e isso gerou em mim um desejo tamanho de alguma forma, possibilitar que mais pessoas tivessem essa mesma possibilidade, essa oportunidade, que no semestre seguinte, graças a um aceite de um convite, que na verdade partiu de mim, eu que procurei a direção da Cândido Mendes, e aí, por meio do professor Jair Fernandes do Nascimento, a quem eu faço até uma homenagem, faleceu há alguns meses, uma pessoa muito querida, ele era diretor de recursos humanos da AGA. Exatamente. Um profissional muito focado, tanto na atividade industrial, quanto também na atividade acadêmica. Eu começo a segurar a pasta do professor Jair, colocar matéria no quadro, volta e meia dar uma aula, outra, enfim. E ali eu vivenciei uma experiência que me foi muito marcante. Atuando como monitor. Como monitor, né, como aquele que apoiava o professor Jair, e com isso eu comecei a me dirigir para a carreira acadêmica. Pouco tempo depois eu faço mestrado em engenharia de produção. O fato de eu ser professor já tinha sido um marco importante naquele momento de processo seletivo, enfim. Então, para mim, olhando para trás, tudo que eu construí na minha carreira se deveu basicamente aos investimentos em educação. Excelente exemplo. Tanto privada quanto pública. Até porque eu acho que as duas caminham em conjunto e têm um papel importantíssimo. E nos últimos 25 a 30 anos, eu diria que esse tem sido um diferencial que Nova Friburgo tem constituído.
Se a gente pegar o estado de São Paulo, que é um estado que consegue um desenvolvimento muito mais equilibrado entre capital e interior, a interiorização do sistema universitário aconteceu há muito tempo. No estado do Rio de Janeiro, isso vem acontecendo nos últimos 25 a 30 anos. Então, nós temos a possibilidade de ter aqui no nosso território a UERJ, a UF, o Cefet, o CEDERJ, a Estácio, a própria Cândido Mendes, que já tinha há algum tempo. Enfim, instituições, além dessas, mais de 30 polos EAD, e o que nos leva a dizer que Nova Friburgo respira a educação. Não somente na educação básica, não somente no ensino médio, mas também no ensino técnico profissionalizante. Temos uma instituição como o Senai, que completou agora recentemente 80 anos de existência. Quantas e quantas empresas foram criadas ao longo desse período por conta de formações técnico-profissionalizantes que o Senai ofereceu. Mais recentemente, pertinho aqui da gente, o Senai Espaço da Moda, o Centro de Formação Profissional para a Indústria do Vestuário e Transferência de Tecnologia, CEVEST, que foi inaugurado em 2005, junto à Prefeitura, já formou mais de 22 mil profissionais para o setor de moda íntima. E, além da formação, nós temos também instituições que realizam atividades de pesquisa e extensão. Então, tudo isso faz com que a nossa cidade, quando passa por períodos de crise, que são cíclicos na economia brasileira, quando começa a melhorar a situação, a gente já desponta com uma geração de emprego maior do que a maioria das cidades. Por quê? Por conta dessa qualificação profissional, dessa mão de obra, dessa formação que nós temos usufruído, temos permitido que cresça e se desenvolva na cidade. Agora, Marcelo, você aponta uma direção que tem a minha concordância, que é o investimento em educação. Entretanto, os governantes, as autoridades, não têm esse entendimento. E você já esteve também como secretário municipal de educação. Ou seja, não há crença das autoridades nesse investimento, nesta alternativa a ser seguida, que, conforme você relatou pela sua brilhante história de vida, você, em poucas décadas, transformou sua vida. Num primeiro momento, você não tinha nenhum entendimento do que poderia ser alcançado. E hoje, você tem essa conclusão, essa avaliação plena. Ainda assim, a educação é tratada mais como uma obrigação do que um direito, uma alternativa pelas administrações públicas? Zuri, a gente tem uma questão de fundo que eu considero bastante complexa e eu falo sobre ela já há alguns anos, e eu tomei conhecimento disso há quase 10 anos. Em 2014, quando eu estava ingressando no doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana, eu assisti a uma palestra presencial da professora Maria Lúcia Fatorelli, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que coordenava e continua coordenando o projeto chamado Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Eles têm um site, vale a pena acessar, visualizar. E o que significa... Como se fosse o portal da transparência. Isso, do ponto de vista da dívida pública, sim, incluindo um chamado dividômetro. Sim. E a tese central do trabalho desse grupo é que boa parte do orçamento federal, e a gente sabe que a massa tributária no nosso país se concentra principalmente na União, boa parte dessa massa tributária, ela é gasta, e aí eu vou falar gasta porque não é decorrente de investimento, não tem por objetivo gerar resultados futuros. Ela é gasta para pagamento e amortização de juros da dívida pública. Dependendo da análise, você vai ter de 35% a 40%, 45% do orçamento federal sendo destinado a pagamento e amortização de juros da dívida pública. E se você fizer um comparativo, quanto se investe em educação? 3% a 4%. Saúde, 4% a 4,5%. Ciência e tecnologia, 0, alguma coisa por cento. Então, o nosso país... Isso tomando como base o orçamento federal. O orçamento federal. Correto. O orçamento federal, o executado, o que efetivamente foi executado. É só chegar lá, colocar no Google Auditoria Cidadã Dívida, que você vai acessar. O primeiro site é o da Auditoria Cidadã, e você vai localizar um gráfico de pizza, que esse gráfico de pizza fala por si. Quase metade do nosso orçamento federal se destina a pagamento de juros da dívida pública. E, consequentemente, deixa de se investir em áreas que são fundamentais. E a educação, como a gente estava falando anteriormente, a educação, a ciência, a tecnologia, são a base
para que um país possa se inserir de forma soberana no mercado das nações. Não basta nós estarmos hoje entre as 10, 15 maiores economias do mundo se nós somos um dos países mais desiguais do planeta. Não basta nós termos propagandas governamentais falando em investimento em educação se o salário do profissional de educação é absolutamente aquém daquilo que seria o mínimo razoável para ele ter até mesmo condições de concentração, porque geralmente ele trabalha em 2, 3, 4 posições para juntar toda aquela renda no final do mês e conseguir subsistir. Citando o grande amigo, minha referência, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, também professor de matemática, que sempre diz que ao final do mês o professor ele não recebe o seu salário, ele recebe uma multa. Porque o valor, por vezes, é tão irrisório que causa desânimo à classe. Exceto algumas áreas mais... Pouquíssimas, né? Pouquíssimas, talvez iniciativa privada, mas, de forma geral, coincide com o que você está avaliando, amigo. É isso mesmo que acontece. Esse é um ponto. Um outro ponto nós precisamos visualizar a educação como uma política pública de Estado e não do governo A, B ou C. Perfeito. Quando você teve, em 2014, a aprovação do Plano Nacional de Educação por 10 anos, até 2024, e a vinculação de parte dos royalties do petróleo, que à época, por conta do pré-sal, poderiam se tornar um valor gigantesco, atrelados ao próprio investimento no Plano Nacional de Educação e em todas as metas que ali constavam, se de fato isso tivesse se efetivado, nós poderíamos ter hoje um quadro diferente. Não foi isso que aconteceu, nosso país entrou numa convulsão e a gente ficou aquém do que se considera fundamental para que você tenha no Plano Nacional de Educação o alcance das metas diversas que foram definidas. Então a gente tem também essa limitação em relação à falta de uma política pública de Estado. Muitas vezes a gente vê ações, e muitas delas isoladas, esparsas, do governo A, B ou C, mas você não vê uma concentração dirigindo esforços a médio e longo prazo para o investimento. Esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto, Zuri, a gente tem percebido muito isso. Hoje, inclusive, pela manhã, eu participei da abertura da Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a primeira conferência daqui de Nova Friburgo. A gente parabeniza, inclusive, os organizadores por isso. Sem dúvida. Nós temos visto pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, a ampliação do fosso da desigualdade na educação. Alunos que estavam matriculados em escolas particulares conseguiram ter acesso à continuidade do processo de ensino-aprendizagem, ainda que remotamente, ao passo que alunos da escola pública, muitos deles tiveram e continuam tendo dificuldades. A gente estava até comentando na faixa de 12 a 13, 14 anos, que as crianças começam a se tornar pré-adolescentes, adolescentes, vivenciam aquela socialização. Essa geração perdeu isso por 2 anos, 2 anos e meio. Isso traz também impactos. Em função da pandemia. Por conta da pandemia. Então a gente tem vários elementos que se entrecruzam e que transformam isso tudo num grande desafio. Se eu não acreditasse na possibilidade da superação, eu costumo dizer que eu pararia de dar aula hoje. No dia que eu não acreditar mais na transformação, na mudança, e esse semestre, por exemplo, eu dou aula de segunda a sexta, todos os dias à noite, para mais de 205, em torno de 200 a 220 alunos, tanto no direito, quanto na psicologia, quanto na administração, com o objetivo de suscitar questões, porque daqui a pouquinho essas pessoas vão estar ocupando posições de liderança. Sem dúvida. Agora, nós não podemos perder de vista, voltando à questão original. A maior parte da massa tributária nacional vem da União. E se a União opta, historicamente, eu não estou falando do governo atual, do governo anterior, historicamente, quando eu falo de 2014, eu estou falando de, no mínimo, 9 anos, que eu tenho acesso a essa informação, e toda virada de ano eu vou lá para ver o gráfico. E geralmente fica na faixa de 35%, 40%, 45% do orçamento federal destinado para pagamento e amortização de juros da dívida pública, uma dívida que, segundo especialistas, já pode ter sido paga algumas vezes. Exatamente. Pouquíssimos países conseguiram auditar a dívida pública. O Equador foi um deles, a Islândia foi um outro, a Grécia tentou, não conseguiu. Não é algo simples, mas se você não tiver a liberação de orçamento público para investimento naquilo que é essencial, o que vai continuar acontecendo? Embora nós tenhamos conseguido praticamente universalizar o ensino fundamental, temos uma evasão significativa no ensino médio, temos hoje em torno de 18% a 20% da população matriculada no ensino superior, os países mais desenvolvidos do mundo têm mais do que o dobro disso, temos ainda uma concentração de atividades de pesquisa
em especial nas metrópoles e nas regiões metropolitanas, muito pouco no interior. Então nós temos ainda um desbalanceamento, inclusive territorial. Um desequilíbrio. Agora, professor, você que frequenta e circula com facilidade nas instituições de ensino superior, também no que se refere ao âmbito privado, existe grande diferença entre uma instituição de ensino público e uma privada? E aí me refiro a todas as fases de formação acadêmica, desde o ensino fundamental até a conclusão do ensino superior, que me considero também privilegiado por ter tido essa oportunidade. Mas ainda existe essa avaliação de que o ensino apresentado ou oferecido pelas instituições de caráter privado é melhor do que aquelas oferecidas pelas instituições públicas? Zuri, do ponto de vista dos profissionais que atuam, eu não acredito em diferença. Pelo contrário, eu acho que são muitos os profissionais que atuam tanto na particular quanto na pública, e todos eles têm qualidades, têm formações, têm experiências que os permitem fazer o melhor processo, desenvolver o melhor processo de ensino-aprendizagem possível. Do ponto de vista estrutural, aí há uma diferença bastante significativa, porque nem sempre a escola pública detém as condições de infraestrutura que uma particular, dependendo do nível. A minha experiência maior, eu concentro na atividade no ensino superior. Exato. E aí, na minha visão, hoje eu tenho esse vínculo com a Universidade de Estácio de Sá e tenho meu vínculo já há 30 anos com a UERJ, desde o Instituto Politécnico, 32 anos. Então eu tenho meio que um perfil híbrido nesse aspecto. Eu tenho visto que ao longo dos últimos anos, por conta de uma série de mecanismos que têm sido inclusive incorporados na legislação, vou dar um exemplo, a curricularização da extensão. Então nós temos hoje 10% das disciplinas no ensino superior que precisam ser desenvolvidas através de atividades extensionistas, atividades que permitam que o conhecimento acumulado na instituição, na universidade, seja transferido e também aprimorado a partir dos conhecimentos das próprias comunidades locais. Isso não existia há alguns anos, e a Estácio tem implementado isso com bastante seriedade e celeridade. Nós temos visto também que a cada dia mais laboratórios, editais de fomento à pesquisa e extensão que não eram muito comuns às instituições particulares, à exceção de uma PUC, um IBMEC, também tem acontecido. Então, nós temos conseguido, de alguma forma, diminuir essa distância. Agora, tem uma característica importante. Professores de universidades públicas, muitos deles são considerados e criam vínculos chamados de dedicação exclusiva, e além da atividade de sala de aula, eles coordenam laboratórios, pesquisas, orientam alunos, o que é diferente do chamado professor horista, que chega na universidade, em especial a particular, e dá aquela carga horária. Embora no meu caso, eu posso falar por mim, né, Zuri? Sim. Eu desde sempre, desde as minhas primeiras entrevistas, quando eu comecei a atuar em vida pública, eu sempre disponibilizei o meu WhatsApp. Na época não era o WhatsApp, era SMS ou ligação. Hoje, de vez em quando, a gente liga. De vez em quando a gente liga. E esse é um hábito meu. Então, eu acredito que parte da minha função, estou falando no meu caso, é de alguma forma facilitar o acesso do alunado para que, à medida das suas necessidades, eu possa oferecer contribuições adicionais além daquela que acontece em sala de aula. Então, isso também depende muito do perfil do professor. Eu, particularmente, acho que tem diminuído essa distância. Tanto que nós temos aqui na própria Estácio cursos que são alguns dos melhores cursos do país. Como temos na própria UERJ, recentemente, se eu não me engano, pelo Estadão, uma pontuação muito positiva, tanto da engenharia mecânica quanto da engenharia de computação. Marcelo, me parece que Nova Friburgo, inegavelmente, se qualifica e se apresenta como um polo universitário pujante. Se fizermos uma análise assim muito superficial dos cursos oferecidos, e eu digo a nível de graduação, não pós-graduação, doutorado, mas a nível de graduação, talvez medicina estivesse fora... Estava na ponta da minha língua aqui. Pois é. Nós fazemos uma dupla bem entrosada, né? Tipo... Cano e Queno? Cano e Queno, ou vice-versa. Mas veja, exceto medicina,
que não está nesse cardápio, mas praticamente todos os outros cursos são disponibilizados aqui em Nova Friburgo, o que representa um avanço, porque eu sou de uma época, como você também, que para se obter uma formação de nível superior, você tinha que se deslocar para outra universidade em outro município. Isso gerava custos adicionais para os seus responsáveis e também uma rotina muito diferente daquela que hoje é possível, porque o aluno, mesmo que seja dos municípios no entorno, e eu observo muito o fluxo de caravanas que vêm dos municípios, dos municípios vizinhos, com alunos que vêm aqui justamente obter essa formação. Ou seja, é um mercado muitíssimo interessante, até porque movimenta vários setores, por exemplo, de locação de imóveis, alimentação, aqueles que têm o privilégio, por exemplo, de se deslocar de carro, ainda assim tem outros custos que são feitos aqui na cidade, ou seja, é um grande mercado. E de uma economia que eu chamo limpa. Sem dúvida. Ok? Concordo. Então, além de medicina, você citaria algum outro curso que, desses mais tradicionais, evidentemente, né, estaria precisando ser implementado também aqui em Nova Friburgo? Zuri, a minha visão é muito parecida com a sua e medicina continua sendo uma lacuna importante. Recentemente houve uma portaria, se eu não me engano, do Ministério da Saúde em relação ao programa Mais Médicos, a expansão da formação superior em medicina no nosso país, e infelizmente Nova Friburgo não foi contemplada. Então a gente vai continuar tendo essa lacuna, tendo esse gap, que eu particularmente considero prejudicial ao próprio aprimoramento da saúde, da gestão da saúde, do funcionamento da saúde, tanto pública quanto privada. Mas esteve muito próximo de acontecer. A gente ouve rumores, nós como Conselho Municipal de Ciência... Rumores é ótimo. Nós como... alguns chamam de fofocas. Né? Exatamente, fake news. A gente chama de rumores. Nós chegamos como Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, a partir de uma reunião que nós fizemos no ano passado, nós oficiamos tanto a UERJ, quanto a Estácio, quanto a UF, apresentando a demanda pela implantação de um curso de medicina como um fator estratégico para a inovação na saúde friburguense. Mas por que isso? Se você passa a ter uma formação endógena, interna na nossa cidade, no nosso território, esses jovens que virão de várias regiões, além daqueles que daqui continuarão fazendo seus cursos, as pessoas começarão a visualizar a possibilidade de fixação da sua residência, da sua permanência, vão estabelecer relações, diferentemente de uma ligação apenas profissional. A pessoa vem, dá um plantão, vai embora. Vem, dá um plantão, vai embora. Então a gente espera que algum dia a medicina possa vir para Nova Friburgo. E foi muito interessante que, analisando os documentos que eu tenho sempre o cuidado e a prática de manter guardados, arquivados, eu localizei um manifesto unânime da Câmara Municipal de Nova Friburgo, lá para os idos de 2013, em que nós nos declarávamos, e é difícil você conseguir unanimidade no Legislativo, você sabe disso. Sem dúvida. Todos os vereadores subscreveram um manifesto em prol da implantação do curso de medicina. 10 anos passaram e nós ainda não temos esse curso. Pois é, mas aí me parece que falta liderança e comprometimento com a implantação desse curso aqui em Nova Friburgo, que, conforme você bem disse, seria um upgrade sensacional e mais. Através de convênio, os estudantes de medicina poderiam cumprir suas residências médicas no Hospital Municipal Raul Sertã. Ou seja, você imagina a ampliação do serviço prestado nesta área. E nós temos já uma tradição universitária, como também me parece que alguns locais são muito próprios para isso. E aí cito as instalações, por exemplo, da antiga Fábrica Ipu, na entrada da cidade. Que vem passando por um processo de soerguimento muito interessante. Exatamente. Visitei lá semana passada. Fiquei surpreso com o que vi. Ótima notícia, ótima notícia. Como esse espaço aqui também. Sem dúvida. Espaço ARP é absolutamente sensacional. Eu sou fã. Eu confesso que eu sou fã do Espaço ARP e tinha uma certa tristeza
pelo espaço da Fábrica Ipu. Sem dúvida. E aí, numa conversa com uma liderança, não, Marcelo, você tem que visitar lá para conhecer. Tem muita coisa acontecendo. E eu fui lá há uma semana exatamente. Fui recebido pelo Moair Lengruber, que é um amigo de infância ali da região do bairro Ipu, e fiquei impressionado, Zuri. É algo que eu tenho certeza que vai trazer impactos muito positivos para Nova Friburgo. Ótima notícia. Ou seja, já concluindo esse bloco, existe uma demanda reprimida e existe uma oferta que cada vez mais está tomando proporção, que é o polo universitário em Nova Friburgo. Eu estou aqui durante a nossa conversa tentando lembrar de cursos tradicionais que não sejam oferecidos em Nova Friburgo. Arquitetura a gente já tem. Exatamente. Engenharia civil a gente já tem. Algumas modalidades da engenharia. Exatamente. Mecânica a gente tem. Computação a gente tem. Enfermagem, pedagogia. Direito. Administração. Veterinária. Biomedicina. Temos tanto presencial na UF quanto semipresencial na Estácio. Então o leque se ampliou bastante. Se perguntar assim, dos clássicos, falta medicina. Falta medicina, exatamente. E aí, dos futuristas, uma engenharia mecatrônica, uma engenharia de produção que contemple também elementos tecnológicos. Mas assim, dos clássicos, aqueles clássicos tradicionais, a gente já tem todos aqui. E veja, nós estamos muito próximos de um polo de produção de petróleo e gás que absorve essa mão de obra qualificada. Estamos aqui muito próximos da região de Macaé e Campos, por exemplo. E a UERJ... E o Comperj voltando como polo gás lúpido. Exatamente. Bem citado, né? O Comperj está passando por um momento de transição e de recuperação. Então, veja, existe demanda para esses profissionais qualificados. E a UERJ, da qual você professor já há mais de 3 décadas. Na Estácio, eu sou professor. Na UERJ eu atuo na área gerencial, administrativa. Tem, vamos dizer assim, um currículo de excelência nessa área, né? Sobretudo na área de engenharia mecânica, enfim, eu conheço... 1000 engenheiros formados nesses últimos 23, 24 anos. 1000 engenheiros. E todos com padrão de qualidade bastante significativo. Tanto que nós temos um mestrado e um doutorado, que pela CAPES, que é a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, nota 6. E alguns dos atuais professores do nosso curso de Engenharia Mecânica e do nosso curso de Computação foram ex-alunos de mestrado, doutorado ou também da própria engenharia. Então a gente tem um ciclo virtuoso que se forma e se constitui e se retroalimenta, muito interessante. Você é a pessoa talhada, amigo, para fazer essa avaliação. Não obstante, foi escolhido pela produção do programa Cidade Real para estar conosco, porque você é muito perspicaz, você tem essa leitura nas duas pontas, pública e privada. Isso entendeu? ajuda. Muita coisa. A estabelecer, sobretudo, por vezes, o contraditório. Sem dúvida. Para que haja o aperfeiçoamento. Isso. Mas também precisamos ouvi-lo acerca da sua avaliação da educação municipal, porque você ainda está muito envolvido nesse âmbito, não obstante, conforme disse, está na presidência do Conselho Municipal de Educação. Como também... De Ciência e Tecnologia. De Ciência e Tecnologia, Já estive como membro da Educação. É. Aliás, teve uma experiência interessante. A primeira vez que o Conselho Municipal de Educação não foi presidido por um secretário foi quando eu fui secretário da primeira vez, que eu optei por não me candidatar para estimular a troca da presidência. No atual momento, a presidência do Conselho Municipal de Educação é ocupada pelo professor Ricardo Lengruber. Excelente profissional, excelente nome. Que me parece que está prestes a deixar de ser o presidente. Exatamente. E deve haver uma eleição em breve. Aliás, se você me permite, quero fazer um registro. Sim. Se nós conseguimos estruturar no início da pandemia um plano de atividades não presenciais, atividades pedagógicas, que de alguma forma salvou aquele ano letivo, a gente deve fundamentalmente ao Conselho Municipal de Educação, ao professor Ricardo Lengruber, a todos os conselheiros e conselheiras e à equipe da Secretaria Municipal de Educação. Porque nós tivemos ali muitas dificuldades por motivos diversos, em especial a pandemia em si, iniciando, e ninguém tinha certeza de nada, e nós conseguimos estruturar um trabalho que eu diria que salvou o ano letivo, e eu quero fazer esse agradecimento público aqui ao professor Ricardo. Acompanho o seu relato e também informo que brevemente estaremos conversando com o professor Hamilton Werneck, uma verdadeira referência. Meu professor.
também, da mesma forma. Tricolor, né? Dos mais fanáticos, entendeu? Deve estar aflito e esperançoso também. Deve estar também nessa vibe. Mas brevemente estaremos com ele aqui, até porque ele, além de professor, é escritor, conferencista, uma figura extraordinária. Conhecido no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. É uma inteiro. referência. Já teve a oportunidade de proferir suas palestras e conferências em mais de 1/4 dos 5.570 municípios do território nacional. Enfim, uma figura do bem e que enriquece o conteúdo do programa Cidade Real. Muito bem, depois do intervalo, retornaremos conversando com o professor doutor Marcelo Verli de Lemos. Poucos têm o conhecimento do seu nome e sobrenome na íntegra, mas eu me lembro da época em que, estando vereador na Câmara Municipal, ele sempre fazia um relato, por vezes emocionante, das expectativas e, sobretudo, das pretensões do seu pai, que também sempre foi um grande incentivador da carreira do professor Marcelo, e serve de bom exemplo para você que por vezes está descrente desta ferramenta fundamental, até porque inteligência, sabedoria e conhecimento são fundamentais. Que o diga Coreia do Sul, que investiu pesado em educação durante uma década e hoje se coloca como uma das referências em tecnologia, em ciência, inovação audiovisual no cenário mundial. Audiovisual também. Perfeito, professor. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Móveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Programa Cidade Real, informação com opinião, conversando e aprendendo com o nosso convidado ilustre, professor Marcelo Verli, que está proferindo uma verdadeira aula acerca deste cenário da educação, envolvendo, sobretudo, ensino superior. Você que começou a nos acompanhar a partir deste momento, assista desde o início. Este programa está disponível
nas redes sociais da emissora, como também no seu aplicativo. Vale você acessar, baixar para o seu celular. É muito simples, de fácil operação, não ocupa memória demasiada no seu aparelho e você poderá assistir na íntegra todo este programa na medida da sua disponibilidade. E aí, professor, queremos ouvi-lo acerca do cenário municipal. Conforme disse na abertura, você pode ser caracterizado como ex-secretário municipal multipastas. Educação, ciência e tecnologia, governo, administração, desenvolvimento econômico, integração governamental, ou seja, gabinete. Você transita nos bastidores com facilidade, ou pelo menos quando estava diretamente ligado à administração pública no Poder Executivo. Qual a sua leitura da educação pública oferecida pelo sistema público municipal? Zuri, nós temos uma rede extensa, acredito que hoje sejam cerca de 120 unidades, na faixa de 18 mil alunos, mais de 3 mil profissionais. Eu sempre falava que a prefeitura ela tinha, na verdade, 3 prefeituras. A prefeitura da saúde, a prefeitura da educação e a prefeitura geral, que cuida em especial dos serviços urbanos, enfim, sim, questões mais afetas à gestão pública. Então é sempre complexo você gerenciar organismos de grande porte, enfim. Então eu vejo como sendo absolutamente necessário o diálogo permanente, a abertura ao contraditório. Não acredito em soluções que a gente chama no campo da gestão de top-down, aquelas soluções que vêm de cima para baixo, como se fala popularmente hoje, entubando. Isso não existe. A gente está em 2023, é o período da cocriação, da colaboração, do compartilhamento, e nós temos uma potência muito grande na rede municipal de ensino. Eu falo porque em 2 ocasiões, em 2 períodos críticos, eu tive a honra de assumir a secretaria e conseguimos fazer com que tudo funcionasse bem, porque nós respeitamos os profissionais, as profissionais, nós permitimos o acesso facilitado de todos e todas às informações da secretaria, construímos coletivamente com o Conselho Municipal de Educação, com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Vou aproveitar e vou dar um exemplo, Zuri, como algumas situações, quando se perde uma janela de oportunidade, como isso é crítico. No ano de 2011, eu estive à frente da Secretaria Municipal de Educação e abrimos um diálogo com o CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. No ano da tragédia climática. No ano da tragédia climática. E solicitamos ao CEP que nos encaminhasse uma minuta para que nós pudéssemos estruturar, a partir dessa minuta, um anteprojeto de lei para a criação e implantação do plano de cargos, carreiras e remunerações para os profissionais do apoio, merendeiras, serventes, auxiliares. O CEP, então, nos encaminhou uma minuta. Nós tínhamos, à época, trabalhando conosco, a Luciene Mateus, que, embora fosse da área pedagógica, ela também tinha uma formação jurídica, nos auxiliou na estruturação desse anteprojeto, dialogamos com a Procuradoria da Prefeitura e encaminhamos o projeto à Câmara Municipal. No final de dezembro de 2011, eu retorno ao Legislativo e, ao longo do ano de 2012, trabalhei para que esse projeto pudesse entrar em pauta, ser votado, ser aprovado, com muitas dificuldades, por motivos diversos, até que um belo dia, uma bela noite, no caso do Legislativo, nós conseguimos que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, se eu não me engano, à época presidida pelo vereador Isaac Demani, se eu não me engano, emitisse um parecer favorável ao projeto. E aí, com isso, o projeto se encontrava em condições de ser analisado e votado pelo plenário, pelo pleno do Legislativo. Faltando minutos para que esse projeto fosse votado, a então liderança de governo, sob orientação do então chefe do Executivo, retira o projeto de pauta. E aí a gente fica absolutamente descontextualizado, né? Sem quando dúvida. Se fala do cachorro quando cai do caminhão de mudança, mais ou menos assim. Exatamente. Isso foi em 2012, Zuri. Nós estamos em 2023. Continua inexistindo um plano de cargos, carreiras e remunerações para os profissionais do apoio municipal. Há o plano para os profissionais do magistério, professores, orientadores, mais para o pessoal do apoio, corpo docente e assemelhados, mais servidores considerados, né, do apoio, não tem ainda, não usufruem, porque em algum momento alguém pensou politicamente de forma menor. E eu acredito que existam, eu gostaria que fosse em todas as áreas, mas educação, saúde,
em especial obras públicas, limpeza urbana, preservação ambiental, enfim. Existem algumas áreas que, em hipótese alguma, você pode pensar uma política menor. Você precisa elevar o padrão da política para que as pessoas que atuam no setor possam se sentir empoderadas, valorizadas, a palavra da moda, né, valorizadas, para oferecerem o melhor que possam e, ao mesmo tempo, os cidadãos, cidadãs, crianças, no caso da educação, possam receber o melhor processo de ensino-aprendizagem. Eu quero aproveitar, esse é o programa que faz parte do mês do profissional de educação. Exatamente. E parabenizar todas as professoras, todos os professores, tanto da rede pública quanto da rede privada, tanto da educação básica, quanto do ensino médio, quanto do ensino profissionalizante, quanto do ensino superior, porque o que você falou no início é a essência do processo educacional, contribuir para que as pessoas sejam transformadas. E nós sabemos que existem hoje muitas outras fontes de acesso à informação, a conhecimento, mas muitas vezes elas se confundem, porque também tem muita fake news, tem muita informação de má qualidade circulando. Então, os professores e professoras, eles, além de exercerem o papel que historicamente lhes é delegado, lhes é quase que sinalizado, né, por todas as legislações, eles também hoje cumprem um papel de curadores. Eles fazem a curadoria de conteúdos que terão relevância na formação de curto, médio e longo prazo. Então eu vejo que poderíamos estar numa condição muito melhor. Até porque nos últimos anos houve uma ampliação do volume de recursos alocados diretamente à educação, ampliação significativa de Fundeb, mas acho que poderia ter havido um direcionamento ainda mais assertivo, ainda mais voltado ao atendimento às necessidades da nossa população que demanda o serviço da educação. A profissão de professor está em extinção? Eu indaguei essa mesma questão ao professor Ricardo Lengruber, que desenvolveu, amigo, uma tese, né, muito inteligente, muito perspicaz, muito competente, e ele elencou alguns fatores que ele entende que é uma profissão em risco e que talvez em dado momento precisamos ter um programa governamental, a exemplo do que houve com mais médicos, mais professores, em função do cenário de desvalorização, segundo o próprio professor Ricardo, que eu concordo plenamente, financeira e, sobretudo, moral, em que o exercício da profissão hoje carece de uma revisão, sobretudo, na sua performance. Professor, como também policial militar, da Corporação de Corpo de Bombeiros e outras profissões, na nossa época tinha respeito e admiração. Hoje me parece que isso está comprometido. Primeiro, concordo com a análise do professor Ricardo Lengruber e me recordo que entre 2011 e 2014 nós estivemos juntos na luta em prol da tentativa de interrupção do processo de encerramento da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, que foi a principal instituição de formação docente durante décadas para Nova Friburgo, para a região, para o Estado e para o país. A qualidade da formação realizada, e quando eu falo formação, não só a formação técnica dos conteúdos teóricos. Acadêmica. Formação acadêmica, formação mais ampliada, a chamada educação democrática, política, no sentido de valores, mais nobre da palavra, no sentido de valores, enfim. Sem dúvida. E ali houve uma perda significativa, eu me recordo que eu comentava à época, em alguns discursos no Legislativo, que Nova Friburgo corria o risco de um verdadeiro apagão educacional com o fechamento da Santa Doroteia. Isso só não se configurou nessa magnitude porque nós tivemos o CEDERJ, o Centro de Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, que em Nova Friburgo se encontra há 20 anos, ampliando a sua oferta de cursos. Mas nós precisaríamos ter mantido uma instituição de referência. Cheguei até a fazer um projeto de indicação legislativa, tentando municipalizar, enfim, mas não conseguimos, o ambiente à época não nos favoreceu, e nós tivemos uma perda que traz saudade até hoje. Eu participei recentemente de uma cerimônia na Câmara Municipal pelo aniversário do Colégio Nossa Senhora das Dores, e algumas pessoas se debulharam em lágrimas ao recordar da Faculdade Santa Doroteia e ao constatar novamente que a gente perdeu esse investimento tão importante. Então eu particularmente acho que nós tivemos perdas significativas em Nova Friburgo. Agora, do ponto de vista da valorização do magistério, eu acredito, como falei no início,
que a nossa união, não o governo A, B ou C, precisa mudar a sua prioridade no aporte de recursos, destinar mais recursos, como, por exemplo, uma ideia que a época senador Cristóvão Buarque apresentou da possibilidade da federalização da carreira do profissional da educação. Não sei se esse hoje seria o caminho, mas saber que o mesmo profissional ele precisa atuar em 3, 4 instituições diferentes, e aí ele não consegue ter tempo, muitas vezes, para se planejar, para poder, né, ter um tempo de descanso, enfim. E mesmo assim ele dá conta do recado. Se nós tivéssemos um ambiente mais favorável, eu tenho certeza que a profissão seria mais atrativa, teríamos mais pessoas interessadas. Hoje, talvez a cada 100 potenciais estudantes do ensino superior, 1 ou 2 sinalizem querer ser professor ou professora, o que é lamentável pela importância da formação e pela importância do professor nas nossas vidas. E eu ouso dizer que essa opção pela carreira é mais vocacional. Mais vocacional. Do que propriamente no que se refere ao aspecto da atratividade e da valorização econômico-financeira. Hoje, buscar essa formação é vocação. Eu tenho convicção que é assim que acontece. Não obstante, por exemplo, você e outros colegas se desdobram em algumas instituições de ensino, né? E também sabemos, obviamente, que o expediente do professor não se encerra em sala de aula. Ele tem ali é a ponta do iceberg. Ele tem o segundo turno, o terceiro turno, independente de feriado, final de semana, rotinas familiares. Então isso, por vezes, acaba afastando o professor. E não também muito raro encontrar professores que buscam a formação em outras áreas. Para transitar, para fazer uma transição de carreira. Exatamente, amigo. E a gente não pode perder de vista, né, Zuri, que por tudo que aconteceu e por essa superexposição, por essa intensificação do trabalho em várias posições, isso acaba gerando ansiedade, depressão, burnout, pessoas que acabam precisando de atendimentos psicológicos, enfim. Então, não é um ambiente tão favorável quanto poderia ser para que aquele profissional tenha a plenitude do seu trabalho e também do reconhecimento. Então, é um ponto de atenção e a gente vai precisar se debruçar sobre isso, porque, como a gente falou antes, se você não tem um investimento massivo em educação, em ciência, em tecnologia, nós estaremos submetidos a que posição no cenário mundial? E isso passa essencialmente pela valorização dos profissionais. Sem dúvida. Professor Marcelo, já estamos na reta final, se bem que foi uma conversa, um diálogo, muito mais do que uma entrevista. Um diálogo em que procuramos aqui durante esse tempo fazer uma análise um pouco mais pragmática deste, eu diria, fundamental processo que é a formação educacional do indivíduo, tanto no que se refere aos aspectos acadêmicos quanto pessoais, morais, enfim. Mas queremos ouvi-lo rapidamente acerca de uma mensagem motivacional. Muitos que nos assistem nesse momento, que nos privilegiam com a sua valiosa audiência, por vezes ainda estão precisando daquela palavra final de ânimo, de motivação, de incentivo para que prossigam na sua trajetória. Zuri, a responsabilidade agora aumentou significativamente. Sem dúvida. Me vem algumas delas à mente, né? Uma que eu gosto muito, se eu não me engano, do Confúcio, filósofo chinês: escolhe o trabalho de que gostas e não terás de trabalhar nem um único dia na sua vida. O trabalho se torna algo tão intrínseco à sua vivência, ao seu estilo de vida, que você até trabalha, porque a gente precisa trabalhar para subsistir, para sobreviver. Os boletos exigem. Exigem, né? Mas aquilo não é penoso para você. Né? E eu posso dizer que, para mim, tem sido dessa forma. Algumas pessoas me perguntam, como é que você dá conta disso tudo? Porque eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Sem dúvida. E uma outra, se eu não me engano, do Isaac Newton: se consegui ver mais longe, foi porque me pus sobre os ombros de gigantes. Sensacional. E cada professor, cada professora com quem nós tivemos a oportunidade de um dia aprender, se tornou esse gigante para nós.
E nós conseguimos vir mais longe graças a eles, graças a elas. Quero agradecer aqui pela oportunidade e desejar muita sorte, muita força e que corra tudo bem no próximo sábado, dia 4 de novembro, 5 horas da tarde. Exatamente. A pergunta que não quer se calar, você vai ao Maracanã? Vamos. Tem certeza? Tenho certeza. Isso já me Haja coração. Isso já me preocupa. Haja coração, mas estaremos lá. Conseguimos adquirir os ingressos, Ótimo. entramos um pouco antes. Ótimo. Não podia estar de fora Sem dúvida, desse amigo. momento tão especial. Testemunho ocular aqui. Obrigado, Zuri. Cara, você é do bem. Eu gosto muito de você, você sabe disso, você tem minha A admiração, meu recíproca respeito. é verdadeira. Entendeu? Você conhece muito da matéria e retornará aqui outras vezes para a gente cada vez mais levar informação, que é o que justamente faz diferença para você, caríssimo telespectador, fiel e leal telespectadora, em que o programa semanalmente tem como missão levar para você informação, com opinião, para que você avalie, compare e reflita, formando a sua própria opinião, mesmo que por vezes contraditória. Até porque o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. Cuidem-se muito bem e até a próxima edição.